Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O foco são esses comentários recentes, né? Sobre sanções dos Estados Unidos envolvendo autoridades brasileiras. E vamos olhar especificamente pela lente da Lei Magnitsky. A gente vai mergulhar fundo nas informações e, nas perspectivas de uma fonte bem específica. O episódio 200 do programa Paulo Figueiredo Show. Isso. Então a ideia é pegar os pontos principais que esse programa levantou, né? O que eles alegam sobre novas sanções, as reações que teriam acontecido aqui no Brasil. Exato. E as interpretações políticas que eles oferecem. Basicamente, vamos, descompactar o que essa fonte específica está dizendo. Prontos? Vamos lá. Então, a discussão nesse material que a gente analisou, ela começa citando uma reportagem do portal Metrópolis, né? Uhum. E segundo o que foi apresentado ali no programa, o governo americano, especificamente, eles atribuem isso à administração Trump, né? Certo, essa é a perspectiva da fonte. Isso. Estaria, então, avaliando aplicar novas sanções da Lei Magnitsky. Dessa vez, o alvo seriam outros ministros do Supremo, do STF. E eles chegam a citar nomes. Citam. O programa menciona que estariam na mesa, essa expressão usada, os nomes de Gilmar Mendes e Flávio Dino. E qual seria o motivo, segundo eles? O motivo alegado ali é o apoio que eles dariam a Alexandre de Moraes, que, na visão do programa, já estaria sancionado. Entendi. E o programa reforça que isso não seria uma surpresa para quem os acompanha, né? Exatamente, eles dizem isso. E dão uma ênfase particular no Gilmar Mendes, sabe? Como um alvo prioritário. Chegam até a ventilar, na ótica deles, claro, que as sanções poderiam ir além dele. Como assim? Mencionam a possibilidade de atingir a esposa dele e até institutos ligados a ele, tipo o IDP. É importante a gente contextualizar um pouco a Lei Magnitsky, né? Pelo menos como a fonte a descreve. Sim, por favor. Basicamente, é uma ferramenta legal dos Estados Unidos voltada para indivíduos acusados de, violações de direitos humanos ou corrupção significativa em qualquer lugar do mundo. Certo. E o programa que a gente está analisando, ele sublinha algo que eles consideram inédito, que é aplicar essas sanções a juízes da mais alta corte de outro país. Eles veem isso como algo sem precedentes. Exato. E isso vai ser mencionado de novo depois na tal carta do congressista que eles comentam. Se encaixa no argumento maior da fonte sobre usar a pressão internacional mecanismos de responsabilização contra o que eles veem como abusos, né? Entendi. Então, tem essa linha sobre novas sanções sendo consideradas. Mas aí o programa aponta o que eles chamam de contradição na imprensa brasileira. Ah, é? Como assim? É que, ao mesmo tempo que se fala nessas novas sanções, o programa diz que surgem outras notícias, eles atribuem uma ao Estadão falando que o Trump estaria, na verdade, suavizando a postura. Suavizando em relação ao Brasil e ao governo Lula. Isso. E a razão dada nessas notícias seria uma suposta preocupação econômica dos Estados Unidos. E como o programa reage a isso? Eles descartam totalmente. Dizem que essa preocupação econômica é puro wishful thinking. Pensamento desejoso, né? Acreditam que não é baseado na realidade. Exato. E para reforçar o ponto deles, eles até citam uma notícia da Reuters sobre como a economia americana estaria crescendo forte. A ideia é mostrar que não haveria motivo econômico para Trump suavizar nada, segundo a lógica deles. O que é interessante aí é a forma como a fonte descreve a mídia, né? Chegam a usar aquela expressão mais perdidos que seguem tiroteio. Usam mesmo. Isso meio que levanta uma questão que está implícita ali na análise deles. A dificuldade que a mídia teria para lidar com narrativos que parecem conflitantes, né? Sim. E talvez a necessidade, na visão deles, de avaliar as coisas com mais crítica, desconfiar de vieses. Como esse wishful thinking que eles mesmos apontam. A sugestão ali é que a imprensa não estaria pegando a real dinâmica da coisa. Falando em dinâmica, tem um elemento que eles consideram central na argumentação. Uma carta. Sim. A carta do congressista americano. O programa diz que é do Rich McCormick, republicano. Isso. E eles dão até uma data específica, né? 1º de outubro de 2025, segundo a fonte. Enviada para o secretário do Tesouro americano e para o diretor do OFAC. O OFAC, que é o escritório que cuida das sanções, né? O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Exatamente.
E o programa detalha as preocupações que essa carta levantaria. São perguntas bem diretas, pelo que eles descrevem. Tipo o quê? Bom, sobre as obrigações de compliance, o tal do compliance, para as empresas americanas. Como elas devem agir, pergunta a carta, segundo a fonte, já que o Alexandre de Moraes, que eles dizem estar sancionado, continuaria ativo no STF. Entendi. Uma questão prática para as empresas. Prática e arriscada, né? Quais os riscos para essas empresas de se exporem, mesmo indiretamente, a decisões de alguém que estaria sob sanção? Faz sentido. Que mais a carta perguntaria, segundo eles? Sobre a fiscalização. Como o governo americano vai garantir que as sanções sejam cumpridas de fato e a coordenação entre as agências? Tesouro, SEC, o Federal Reserve. A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários? E o Fed, o Banco Central. Isso. E, por fim, a carta pediria, de acordo com a fonte, orientações claras para os aliados internacionais e para o setor privado global. Como todo mundo deve lidar com isso. Então, a análise que o programa faz é que essa carta aperta o cerco, digamos assim? Exatamente. Eles sugerem que a carta aumenta muito a pressão sobre o Tesouro americano para dizer claramente como aplicar as sanções na prática, no dia a dia. E isso teria um impacto direto. Direto e bem concreto, argumenta o programa. Sobre as instituições financeiras americanas, principalmente as que operam no Brasil, ou lidam com transações que possam ter qualquer ligação, mesmo indireta, com as autoridades que o programa diz estarem sancionadas. E eles conectam isso com uma fala anterior do Gilmar Mendes, não é? Conectam. Dizem que o Gilmar Mendes teria afirmado antes que os bancos brasileiros estavam meio que interpretando que as sanções dos Estados Unidos não valeriam aqui dentro do Brasil. E a carta viria para desafiar isso. Exatamente. Na leitura do programa Carta do McCormick diz, olha, não é bem assim. Tem regras a seguir. O que nos leva a um ponto bem importante que o programa levanta, a questão da fiscalização e das consequências reais, né? Exato. Se a gente junta tudo que o programa apresenta, essa carta, na interpretação deles, muda o foco. Não é mais só sobre anunciar uma sanção. Passa a ser sobre A complexidade e as consequências de fiscalizar o cumprimento. E aí eles miram no setor financeiro, usam até a expressão Faria Lima, né? Sim, para se referir ao centro financeiro. E levantam uma questão que eles acham crucial. Até onde os bancos iriam para supostamente proteger alguém sancionado, se isso significar descumprir regras americanas e arriscar multas bilionárias? É uma pergunta forte. Pois é. A argumentação deles é que a carta força uma escolha. Os bancos e o sistema financeiro teriam que se definir sobre o compliance. E como o programa descreve a reação a isso tudo aqui no Brasil? Lá no STF, especificamente. A palavra que eles usam é forte, desespero. Descrevem um clima de muita apreensão entre os ministros. Desespero. É o que a fonte diz. E mencionam uma ideia específica que atribuem ao Gilmar Mendes. Criar aqui no Brasil uma lei anti-embargos. Uma lei para tentar anular os efeitos da lei magnítica aqui. Isso, para proibir ou neutralizar os efeitos práticos das sanções americanas em território brasileiro, segundo a interpretação do programa. E eles acham que isso funcionaria? Inicialmente, o programa é bem cético. Citam o exemplo da Europa, onde leis parecidas não teriam funcionado porque os grandes bancos europeus, na hora H, preferiram manter acesso ao mercado americano. O medo de perder acesso ao dólar falou mais alto, na visão deles. Exato, do que seguia a lei local anti-sanção. Mas é interessante que o próprio programa aponta uma mudança na cobertura depois. Como assim? Eles dizem que, mais recentemente, até veículos como a Globo News começaram a reportar que essa proposta de lei anti-embargos talvez fosse mais simbólica. Tipo, mais para marcar posição? Isso, mais uma indignação coletiva do que algo com efeito prático esperado. O programa parece ver isso como um reconhecimento talvez tardio das limitações dessa estratégia. E nesse contexto de reações, tem aquela anedota que eles mencionam, né? Ah, sim. O programa atribui à jornalista Ana Flor, da Globo News, diz que o ministro do STF, não identificado, teria comentado em privado algo tipo: se o governo não conseguir proteger seus servidores das sanções, O que ele faria? preferiria receber o salário em saco de dinheiro, para evitar ter conta bloqueada, recurso congelado, essas coisas. Nossa,
E aí o programa faz um paralelo com o caso da Carrie Lam, lá de Hong Kong. A ex-chefe do executivo. Ela mesma, que depois de ser sancionada pelos Estados Unidos, teria tido dificuldades práticas, supostamente tendo que usar muito dinheiro vivo por não conseguir usar bancos. E qual a conclusão que o programa tira disso? A implicação é clara para eles. A perspectiva é real de perder acesso ao sistema financeiro internacional, desde grandes transações até receber o salário normalmente. Eles até ironizam, né? Dizem que os sancionados talvez tivessem que voltar a negociar com cavalos ou gado. Uma forma de dizer que ficariam fora do sistema financeiro moderno. Exatamente. Essa é a imagem que eles pintam. Além dessas reações e da questão financeira, o programa também entra bastante na dimensão política interna. Foca bastante no Eduardo Bolsonaro. Sim, dedica um bom tempo a isso. E fazem um contraste interessante. Qual? Lembram da época em que ele era alvo de zombaria? O programa até menciona o apelido Bananinha e comparam com as críticas que ele estaria recebendo agora. Críticas atuais. De quem? Eles citam uma reportagem da Bela Megali, do Globo, sobre um suposto jantar na casa do Alexandre de Moraes. E nesse jantar, segundo o que o programa relata, com base na reportagem, figuras do establishment, ex-ministros do próprio Bolsonaro, ministros do STF... Um grupo pesado. Sim. E teriam criticado muito as ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, dizendo que ele estaria prejudicando a direita. E como o programa interpreta essas críticas? Aí que fica interessante, como você disse. Eles pegam essas críticas justamente por virem de adversários ou do establishment e viram do avesso. Como assim? Para eles, essas reclamações são o maior sinal de que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos está, sim, funcionando e incomodando quem ele combate. A lógica é meio, se estão reclamando tanto, é porque está doendo. Entendi. Uma leitura de que a crítica confirma o impacto. Exato. A perspectiva que o programa oferece é que ele não estaria agindo por ambição pessoal, mas sim como um sucessor do movimento bolsonarismo, com um perfil antissistema. Eles o retratam como alguém lutando contra o establishment. Sim, e para simbolizar esse establishment, eles até usam uma foto do Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves juntos. Figuras que eles associam ao sistema político tradicional. E essa visão bate de frente com outras análises, né? Bate. O programa contrasta isso com o que eles atribuem à imprensa, citando uma análise da Andréa Saad, da Globo News. Essa outra visão sugeriria que o Eduardo teria um projeto de poder pessoal, planos de sair do PL levando deputados e que estaria correndo riscos por causa de investigações. E o programa refuta isso. Veementemente. Dizem que não é projeto pessoal, que as ações dele nos Estados Unidos são uma luta pela sobrevivência política dele e do movimento. E qual a justificativa para essa luta pela sobrevivência ser nos Estados Unidos? A justificativa que eles dão é que as vias de ação política aqui dentro do Brasil estariam bloqueadas por uma suposta perseguição judicial implacável. Então, na visão deles, sem poder agir aqui... E a arena internacional, especificamente, buscar pressão via sanções americanas, virou o principal campo de batalha. Talvez o único, na leitura deles. Chegam a questionar o valor de ter um mandato de senador aqui hoje, sugerindo que articular essas sanções nos Estados Unidos seria uma ação política mais efetiva no cenário que eles descrevem. Entendi. Bom, então vamos só recapitular os fios principais que a gente puxou dessa análise do programa Paulo Figueiredo Show, né? Vamos lá. Primeiro, essa narrativa contínua sobre as sanções dos Estados Unidos, com a alegação de que podem se expandir para outros ministros, como Gilmar Mendes e Flávio Dino. Certo. Segundo, a descrição de uma suposta confusão na imprensa e reações de apreensão até desespero em setores do poder aqui, levando à ideia da lei anti-embargos. E isso, terceiro, a identificação de pontos de pressão bem concretos, como a carta do congressista McCormick, focando muito na questão do compliance financeiro para os bancos e empresas americanas. E quarto, as interpretações políticas sobre figuras como Eduardo Bolsonaro, que o programa pinta não como um político comum, mas como um agente antissistema eficaz, cuja ação internacional seria uma resposta necessária à situação interna. Então, o que tudo isso significa?
na perspectiva final que o programa apresenta. A conclusão deles parece ser que a pressão das sanções é real, está crescendo, E está gerando reações aqui que indicam preocupação de verdade. e que a disputa política maior é vista por eles como essa batalha do antissistema contra o status quo. Eles parecem bem convictos de que as sanções vão ter efeitos práticos cada vez maiores, né? Mencionam até coisas como o cancelamento de contas de iCloud, WhatsApp. Sim, eles expressam essa forte convicção nos efeitos severos e crescentes. E pensando nisso tudo, um pensamento final, baseado estritamente no que essa fonte apresentou. Talvez seja justamente sobre essa mudança de foco que o programa tanto enfatiza, né? Da simples imposição da sanção para a fase complicada da aplicação e fiscalização. A batalha real começando agora, nos detalhes da implementação. Exato. O programa sugere isso, que as exigências de conformidade para o sistema financeiro global são o novo campo de batalha. A carta do congressista para eles é um marco nisso, pressionando por clareza e rigor. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Deixa. Baseada só na análise que eles fizeram, além das sanções nominais diretas, que outros mecanismos de pressão indireta podem surgir ou se intensificar à medida que os bancos e empresas internacionais são forçados a lidar com essas complexidades regulatórias dos Estados Unidos, como o programa descreveu. É algo para a gente observar nos próximos capítulos, sempre lembrando que essa foi a perspectiva detalhada por essa fonte específica que analisamos hoje. Exatamente, uma análise focada no conteúdo apresentado por eles.